E o Ter Stegen, será que virou vilão no Barcelona? E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Matius, eu comecei esse canal aqui para falar de esporte, principalmente sobre futebol. Vou falar muito sobre Barcelona, muito sobre Corinthians, e se esses são seus interesses também, eu peço para que você se inscreva aqui embaixo para a gente iniciar essa jornada junto. Hoje eu vou falar sobre o Ter Stegen, que saiu do Barcelona, teve seu empréstimo ao Girona confirmado até o fim da temporada, inclusive já jogou com um novo clube, mas eu acho que isso dá a oportunidade perfeita para a gente debater o que foi o Ter Stegen no Barcelona, qual é o tamanho do goleiro na história do clube. Apesar do vínculo dele com o clube catalão, no caso o Barça, porque o Girona também é catalão, apesar do vínculo dele não ter sido encerrado de fato, é difícil ver ele voltar para a meta do Barcelona agora que o João Garcia está tão bem estabelecido. E eu vou começar pelo final, porque foram ruins os últimos anos do Ter Stegen, colecionou lesões, muitas ausências. Na temporada passada jogou só 9 jogos, temporada essa que o Barça preferiu buscar o Chesney de volta da aposentadoria, por não poder contar com o Ter Stegen, então ele passou por muitos problemas físicos, foi quase uma cirurgia por ano, né? 3 cirurgias no joelho, 2 nas costas. Esse foi um grande problema do Barcelona já há algum tempo. Também passou por uma má fase técnica. A gente pode usar esse recorte, talvez depois da pandemia o nível dele caiu um pouco, foi questionado, bastante questionado pelos torcedores. E vou fazer uma ressalva aqui: em 2022-23 o Barcelona termina a temporada como a melhor defesa da Europa e ele ganha o Troféu Zamora, que é o prêmio entregue ao goleiro menos vazado da Espanha. Ele ganha pela primeira vez em 2023 esse prêmio, então eu falo de uma fase técnica que não foi direta, mas de fato ele viveu altos e baixos e foi muito questionado, passou a ser muito menos utilizado. Temporada passada quem jogou foi o Chesney, que mais uma vez estava praticamente aposentado, ou já estava aposentado, então isso mostra o quão difícil foi essa reta final de passagem do Ter Stegen pelo Barcelona. Ainda teve conflitos internos, né? Já tinha tido problemas de relação com o Bravo quando ele chegou, o Bravo que era goleiro da Liga e ele era goleiro das Copas. Também admitiu ter problemas de relacionamento com o Messi em muitos momentos, inclusive o texto que ele faz para o Messi na despedida do Lionel do Camp Nou, ele fala que, entre aspas, nós não concordávamos em tudo, o que mostra que eles batiam um pouco de cabeça ali no vestiário. E também teve um conflito recente com a diretoria, a relação do Barcelona tentar fazer uma manobra, bater uma parte do salário dele e dar conta do fair play financeiro para inscrever outros 2 goleiros, no caso João Garcia e Chesney. Isso não pegou legal lá dentro, também teve um conflito, chegou a ter a braçadeira de capitão negada pela diretoria, que voltou atrás. Então foram os últimos anos conturbados do Ter Stegen no Barcelona, mas não só de problemas viveu o goleiro. Obviamente a gente está falando de um dos maiores nomes do Barcelona nos últimos anos, é o 11º jogador com mais jogos pelo clube, é o 2º goleiro com mais jogos, ele só fica atrás do Valdés. Em títulos é a mesma coisa, ele só fica atrás do Valdés também na posição dos goleiros. Ele tem números melhores que o do Subzarreta, por exemplo, que foi um goleiro histórico nos anos 90. Os dois, aliás os 3, né, acho que são os 3 grandes goleiros da história do Barcelona, venceram a Champions. O Valdés, acredito que dá pra gente falar que tem mais história que ele, mas muito se questiona se o Ter Stegen não é o melhor goleiro do Barcelona, tecnicamente o melhor goleiro da história do Barcelona, porque por muito tempo foi sinônimo de segurança na defesa. Eu acho que algumas grandes defesas dele ficaram muito marcadas naquela campanha vencedora de Champions League em 2015. Na primeira temporada dele como jogador do Barcelona, ele pega uma bola do Lewandowski com a mão esquerda e depois vai buscar em cima da linha. Eu acho que aquilo ficou muito marcado naquele título do Barcelona. Claro que é difícil marcar tanto uma defesa quando o Barcelona tinha o Messi, que fez o que fez contra o Bayern no Camp Nou, mas o Ter Stegen foi muito importante. Tem uma defesa também no chute de fora da área contra o Sevilla, que tem uma foto muito icônica, também ficou muito marcada. Verdade é que o Ter Stegen era muito bom goleiro e por muito tempo o torcedor do Barcelona valorizava muito e até considerava ele um real concorrente para o Neuer na seleção alemã, apesar dele nunca ter chegado a esse ponto, né, de ser titular, porque claro, o Neuer na seleção, não só na seleção, mas enfim, o Neuer é gigantesco, um dos maiores da história do futebol. Ainda tinha muito bom jogo com os pés, que para o Barcelona, claro que é um diferencial,
O Ter Stegen tem 2 assistências como jogador do Barcelona, é uma estatística que pouquíssimos goleiros na história do clube têm. Eu acho que no geral dá pra gente debater se ele é o melhor tecnicamente. Eu acho que foi sim durante o seu prime, o seu auge. Ele era mais seguro que o Valdés no geral, talvez mais consistente, mas não dá para negar que os últimos anos foram complicados e ele viveu fases muito boas, fases muito ruins, inclusive de acordo com o clube, né? O Barcelona, que teve uma queda muito grande, passou por anos muito difíceis, inclusive o Ter Stegen foi uma das figuras de grandes goleadas que o Barcelona sofreu, e claro, não foi só culpa dele, né? O Barça passou por muitos problemas financeiros, administrativos, e ele sofreu junto com o clube. Ele sai de uma forma um pouco tímida, um pouco fria demais para o tamanho que ele tem no clube, mas a gente espera que quando ele retornar de empréstimo, muito provavelmente para ainda seguir outro caminho, o Barcelona dê uma despedida um pouco mais calorosa para ele, que eu acredito que é o que ele merece. É isso então, comenta aqui embaixo se você acha que o Ter Stegen é o melhor goleiro do Barcelona e se ele merece uma despedida mais calorosa. Até a próxima.